Essa fera aí, meu, ô louco, bicho, pra quem quer passar vestibular, carecas de saber, bicho. Ô louco. Bora, caba besta. Vai? Muito bem, pessoal. Aqui é o professor Otinho. Vamos começar matéria nova, uma matéria que supostamente é um da maior valor, que é a parte de gases. Então aguardem o que, é que vai aparecer. Quis comer arroz doce com quiabo, botou sal na batida de limão, deu lavagem ao macaco, banana pro porco, osso pro gato, sardinha ao cachorro, cachaça pro pato, entrou no chuveiro de terno e sapato, não queria papo. Muito bem, gente. Antes da gente falar mais sobre os gases, vamos fazer uma diferença entre vapor e gás. O vapor, ele na sua essência também é um gás. Mas qual a diferença? O gás, aliás, o vapor, ele vai estar presente numa fase condensada. O que é fase condensada? Significa líquido ou sólido. E o que é que significa mais molecularmente a expressão fase condensada? Você quer dizer o seguinte, que apesar de existir traços de vapor num sistema de fase condensada, por exemplo, ainda há a prevalência de interações intermoleculares. Veja lá a nossa aula de interações intermoleculares que você vai entender isso. Vamos pegar o exemplo da água. A água ela forma ligações de hidrogênio, a ligação mais intensa intermolecular que existe. Então veja, se traços de vapor de gás se associarem no sistema, ele vai começar a formar o quê? Formar gotículas, vai haver condensação. Então o que é na verdade o vapor? É uma mistura de traços do gás com traços do líquido que está em suspensão. E o que é o gás de fato? O gás é aquela substância que vai estar no máximo de sua fluidez, ou seja, vai ser o mais fluido possível, e que ele não vai estar junto de uma fase condensada. Mais uma vez, fase condensada significa líquido ou sólido. Exemplo clássico, gás hidrogênio. O gás hidrogênio ele é um gás altamente incompressível. Ele tem uma compressibilidade muito difícil de ocorrer, tanto que é a altas pressões e a altas temperaturas. E se a gente observasse numa seção transversal de um cilindro de hidrogênio, a gente poderia ver que as partículas do gás de hidrogênio vão estar espalhadas por todo o cilindro. Não vai formar nem líquido, muito menos sólido. Então, é interessante que vocês tenham isso na cabeça, porque vapor e gás, na sua essência, também é a mesma coisa, mas só que o vapor é um gás que tem interações intermoleculares, enquanto que o gás não possui essas interações. Um exemplo que a gente pode, no nosso cotidiano, sobre gases e vapores, nós podemos falar do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. O GLP é formado por gases, por hidrocarbonetos gasosos, de frações leves, ou seja, sai de metano, vai até pentano, C5H2. Então a faixa de hidrocarbonetos vai de 1 até 5 átomos de carbono. Então veja só, como é que eu faço para inserir esses gases dentro de um vasilhame? O vasilhame de botijão de gás, o famoso botijão de 13 kg, se nós fizermos uma seção transversal, da mesma forma que fizemos aqui para o cilindro de hidrogênio, a gente vai perceber que as paredes vão ser espessas para que ela suporte a pressão de invase. Lembrando que para poder fazer esse tipo de coisa, eu tenho que ter altas temperaturas e altas pressões. Então o que acontece? Quando você vai lá comprar o botijão de gás Eu ia falar o nome da marca, mas vai que dá cacetada em nós, né?
Quando você começa a ouvir aquela música do carrinho passando da Tropigás, ou coisa do tipo, o que é que você tem naquele botijão de 13 quilos? Você tem 13 quilos do botijão em si, mais a massa dos gases que estão lá dentro. E qual é a mistura que está lá dentro do botijão? Nós temos 85% dos hidrocarbonetos na fase líquida e 15% na fase vapor. Ou seja, apesar do hidrocarboneto não possuir ligações intermoleculares intensas, por conta da pressão que é exercida dentro do botijão de gás, da pressão e da temperatura, as moléculas são forçadas a se espremerem umas com as outras. E, evidentemente, quando você tem esse tipo de coisa, você tem uma interação forçada. E assim é o seu botijão de gás. O botijão de gás, aliás, os hidrocarbonetos, eles têm cheiro? Não. Os hidrocarbonetos não têm cheiro, de forma geral. Mas, por que a gente sente aquela catinga de gás que está vazando do botijão? É por conta das mercaptanas. Mercaptanas. Ou tióis. Aí, ó, Tião. Da família, ó. O que é um mercaptano, o que é um tiol? É um SH. Lembra das hidroxilas ou dos álcoois? Aqui nós temos o tiol. Ao invés de ser oxigênio, é enxofre. E os tióis são muito voláteis e têm um cheiro terrivelmente fedido. Por quê? É a base de enxofre. Então, junto no invase do botijão de gás, eles colocam, além daquilo que vai queimar para fazer o fogo no nosso fogão, vai colocar também um alarme, digamos assim, um alarme químico, que vai dizer o seguinte, ó, tá tendo vazamento de gás. Como é que eu sei? Por conta da mercaptana que está junto no botijão. Muito bem, meu povo. Já que nós estamos falando de gases, vamos falar das unidades que regem a todo o estudo de gases. Pessoal, se vocês ficarem interessados em saber um pouquinho mais sobre os hidrocarbonetos, eu sugiro a vocês assistirem a aula 72 da professora Mayumi, na qual ela vai introduzir o conceito de hidrocarbonetos. E também de onde saem todos aqueles compostos à base do petróleo. Pessoal, quais são as variáveis, as grandezas que são importantes no estudo de gases? É pressão, volume, temperatura e número de mãos. Lembrando que todas as unidades que vamos discutir agora são todas pertencentes ao Sistema Internacional. Muito bem. A pressão. O que é a pressão? É uma força aplicada em uma determinada área. Ou seja, pressão é igual a força sobre área. Quais são as unidades do SI para pressão? Força em Newton, área em metro quadrado. O que é que dá isso? Vai dar a unidade Pascal. Pascal é a unidade SI para pressão. E se eu não quiser utilizar o SI, eu posso utilizar as unidades não SI. Então veja só, 1 bar, que é equivalente a 1 atm, ela possui 10 a menos 5 Pascal. Ora, 1 Pascal também tem 1 atm aproximadamente. Outra unidade que é pouco conhecida, que é o milímetro de mercúrio, né? Se você comparar com ATM, é igual a 760 milímetros de mercúrio. Ou você também pode chamar de Thor, que tem a ver com Torricelli, que foi a pessoa que fez o experimento com a pressão utilizando o medidor de mercúrio. E volume? Volume, SI, é metro cúbico. Quantos metros cúbicos tem em litros? Nós temos 1000 litros. Em 1 mililitro, nós temos 1 centímetro cúbico. E 1000 mililitros, temos 1000 centímetros cúbicos que cabem em litro. Aliás, que cabe em litro. E a temperatura no SI? Vai ser Kelvin.
sistema internacional. Portanto, como é que eu faço conversão de graus Celsius para graus, aliás, para a temperatura Kelvin? Graus Celsius era antigamente, hoje em dia é somente Kelvin. A temperatura Kelvin vai ser igual à temperatura em graus Celsius mais 273. E se eu tiver unidade Fahrenheit, se eu quero sair de Celsius para Fahrenheit, eu divido a temperatura Celsius por 5 e eu diminuo a temperatura de Fahrenheit em 32 unidades e divido por 9. A temperatura Fahrenheit, para vocês terem ideia, é somente aplicada nos Estados Unidos. No mundo inteiro, o pessoal ou fala temperatura em Kelvin ou temperatura em Celsius. Só nos Estados Unidos se fala em Fahrenheit. Mas, se por algum motivo, causa, razão, circunstância, cair uma questão que se fala em Fahrenheit, você já está sabendo, né? Lembrando, Fahrenheit não é unidade SI. Unidade SI é Kelvin. Para vocês verem com mais detalhes as conversões, bem como as subdivisões de unidades, sugiro também vocês assistirem às aulas do professor Souto, aulas 1 e 2 de Introdução à Física, que vai estar lá mais detalhadamente o que significa cada coisa. E, finalmente, nós temos o quê? O velho de guerra, número de mols. Que é o número de mols? Nada mais é que a divisão da massa da substância pela sua massa molar. Então, pessoal, no próximo take nós vamos ver as leis empíricas dos gases. A gente vai ver isso agora. Muito bem, pessoal. Vamos falar agora do gás ideal. Quais são as coisas que caracterizam o gás ideal? Ele possui partículas pontiformes, ele é um gás rarefeito, ou seja, é um gás com baixa concentração, ou seja, em baixa pressão. Ele está submetido a altas temperaturas e ele sofre colisões perfeitamente elásticas. O que significa dizer? Quando há colisão entre as moléculas do gás e o recipiente, não há perda de energia. Então, o que significa dizer isso? Como eu falei para vocês, pressão também é uma unidade de concentração. Se a pressão está aumentando, eu estou aumentando também a quantidade dos gases dentro do interior do recipiente. Então, o que acontece? Se ele é um gás perfeitamente elástico, no momento que a partícula gasosa vai colidir com a lateral ou a parede do frasco que a contém, não vai ter perda de energia. Ou seja, quando a partícula está vindo nessa direção, ela vai voltar sem perda de velocidade. Por quê? Vocês vão ver isso na aula de colisões com o professor Souto. Vocês vão ver que o vetor momento de partícula ele tem essa forma aqui. É o produto vetorial entre a massa e velocidade. Então, se não há perda de energia, a velocidade continua a mesma. Ou seja, se ela está indo, vamos supor, a 10 cm por segundo, no momento que ela colide com outra partícula ou com o próprio cilindro de gás, ela vai ser ricocheteada também a 10 cm por segundo. Mas vocês podem perguntar, por que o gás ideal está em alta temperatura? Exatamente para evitar as interações intermoleculares. Se as interações intermoleculares começarem a se sobrepor a uma dessas coisas, o gás deixa de ser ideal. Aí começa a ter uma coisa chamada gás real, ou gás de Van der Waals, no qual começa a se levar em consideração o formato da molécula do gás e também das suas interações laterais. Mas vamos ficar só nos gases ideais mesmo. Então, pessoal, o que se deve saber de um gás ideal? Ele é pontiforme, ele é rarefeito, ele está submetido a altas temperaturas e as suas colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, não há perda de energia. Muito bem, tendo isso bem solidificado na mente, vamos agora às leis empíricas dos gases. Por que empírica? Porque foi observado experimentalmente. Então, o primeiro
A primeira lei que é normalmente estudada é a lei de Boyle. O que Boyle fez? Ele estudou a variação de volume num recipiente fechado, contendo gás nessas condições, ou seja, um gás ideal, a temperatura constante. Então, o que é que nós temos? Nós temos um peso que vai subir e descer o êmbolo. Portanto, esse êmbolo ele é móvel. Êmbolo móvel. Do mesmo jeito do êmbolo da seringa, só que aqui maior. Então, o que acontece? Nós temos aqui um peso, que é a força-peso, sobre uma área. Então, estou aplicando uma força sobre a área. Então, estou variando a pressão. Então, veja bem, quando nós estamos em pressão atmosférica, ATM, nós temos 1 ATM. Então, vamos supor que o volume que contém todo o gás seja 12 litros. Vamos aumentar 1 ATM. O que aconteceu com o gás? Diminuiu para 6 litros. Aumentamos mais 1 ATM. O que aconteceu com o volume? Diminuiu para 4. E assim por diante. Até chegarmos aqui. Observem vocês que à medida que a pressão aumenta, eu diminuo o volume. Ora, como é que seria isso graficamente? Vamos marcar um ATM e está lá em cima. Dá uma esticadinha. Quebra de seção. E desce. Muito bem. Um ATM, 12 litros. Está aqui ele. 2 ATM, 6 litros. Está aqui ele. 3 ATM, 4 litros. Está aqui ele. 6 ATM, 4 ATM, 3 litros. E 6 ATM, 2 litros. Está aqui. Qual é o formato desse gráfico? É um gráfico desse jeito. É um gráfico, é uma parábola decrescente. Então, o que é que nós podemos observar? Quanto é que é o valor do produto daqui? 12 vezes 1, 12. Aqui é o quê? É 6 vezes 2 igual a 12. Aqui é quanto? 4 vezes 3 é igual a 12. Aqui é quanto? 3 vezes 4 é igual a 12. E aqui é quanto? 6 vezes 2, que é igual a 12. E aqui a gente pode observar que o produto PV é o mesmo. Então, o que a gente pode concluir? Que a pressão inicial, o produto entre a pressão e volume de um sistema isotérmico é igual à sua pressão e volume finais. Então, essa é a lei de Boyle. E qual a quão da curva que nós conseguimos tirar esse tipo de gráfico? Essa curva se chama isotérmica. Uma isoterma é um processo em que a temperatura se mantém constante em todo o experimento. Portanto, se você observar um diagrama de volume e pressão, tiver esse formato, pode ter certeza, é uma isoterma. Vamos ver agora as duas outras leis empíricas, que são a lei de Charles e a lei de Gay-Lussac. Muito bem, pessoal. Vamos finalizar a nossa aula de hoje falando da lei de Charles e da lei de Gay-Lussac. A lei de Charles é quando nós temos um processo onde a pressão é constante. Quer assim dizer, a pressão sobre o sistema vai ser idêntica. Então, o que é que vai variar nesse sistema? Temperatura e volume. Vamos pegar, sem
kelvins. O que acontece com o volume? Eu tenho 1 litro. Se eu dobro a temperatura, o que é que foi observado? Dobra-se também o volume. Quando eu aumento 100 unidades de temperatura, eu aumento também 1 unidade de volume. E assim por diante. Qual vai ser a expressão gráfica desse sistema? Vamos ver agora. Nós temos CATM 1 litro. 200 Kelvin, aliás, 2 litros. 300 ATM, 3 litros. 400 ATM, 400 Kelvin, 4 litros. Então, olha só que interessante. Vai dar uma reta. O que a gente agora observa? Que esse produto se nós dividirmos, vamos pegar esse ponto, 100 dividido por 1 dá quanto? Dá 100. Esse ponto aqui, 200 dividido por 2 dá 100. Esperamos esse ponto, 300 dividido por 3 dá 100. 400 dividido por 4 dá 100. A gente observa que a razão entre temperatura e volume é constante. Então, qual é a expressão matemática para esse tipo de sistema? É este daqui. Essa é a expressão gráfica para a lei de Charles, que não é o Charmin. E, finalizando, a lei de Gay-Lussac. Gay-Lussac estudou o seguinte: um sistema fechado cujo volume era constante. Ou seja, nós estamos variando temperatura e pressão. Então, o que aconteceu? Se medirmos 100 Kelvin nesse sistema, medir-se uma pressão de 0,5 atm. Se aumentarmos a temperatura, por exemplo, se dobrarmos a temperatura, a pressão também dobrou. Agora, se passamos de 200 para 300 kelvins, o que aconteceu com a pressão? Aumentou também. E em 400 também aumentou. Observe que o comportamento dos dados é similar à lei de Charles. Vamos colocar isso aqui no gráfico. 100,5, 200, 1, 300, 1,5, 400, 2. Olha só. Outra reta. E nem precisa mostrar que, se eu dividir a temperatura pela pressão, o valor vai ser o mesmo. Então, qual vai ser a expressão da lei de Gay-Lussac? T1 sobre T1 é igual a T2 sobre T2. Uma coisa que esqueci de falar é que, quando nós temos uma curva cuja pressão é constante, nós chamamos de isobárica. E quando o volume é constante, nós temos vários nomes. Nós temos isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Muito bem, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Próxima aula nós vamos falar dos exercícios relativos a esse assunto. E espero você lá. Esgulepa, meu povo!